Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui da Jornada Filhos Exponenciais, um evento que ensina, que a gente está usando para trocar sobre como nós podemos fazer para criar a próxima geração de crianças bem-sucedidas, sem abrir mão da diversão hoje, mesmo no mundo tão caótico. O meu nome é Clara Leopassi. Eu sou fundadora da Jazz, a Jaguar English School, e hoje eu estou aqui com o Ângelo Benetti, uma pessoa muito legal, que trabalha com designer gráfico, é pai de 3 filhos, e que os filhos dele também estudam com a gente aqui na Jazz já há mais de um ano, quase um ano e meio. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre como que ele faz para lidar no dia a dia com os filhos dele e como é que está sendo a experiência deles aqui na Jazz. Então, Ângelo, grata por estar aqui comigo hoje. Seja bem-vindo. Joia. E se você quiser, pode começar falando um pouco sobre você, se apresentando para todo mundo aqui. Sim, o meu nome é Ângelo, eu sou pai de 3 crianças que estão fazendo aula na Jazz, assim, desde o comecinho mesmo. Eu tenho a Anitta com 14 anos, tenho o Thales com 12 e a Maia com 8, alguns deles quase virando aí, aniversário, está se aproximando. E, então eles estão bem animados, assim, com o estudo do inglês, eles compreenderam o significado, estão fazendo uso desse recurso, né, dessa ciência, desse conhecimento das línguas, já para a vida deles. Então, por fazer sentido, eles estão podendo fazer um bom uso disso. Eu trabalho na área de computação gráfica, de animação 3D, vídeo digital e outros assuntos correlatos a isso. Venho trabalhando a princípio, da área de ciência e tecnologia, desenvolvimento nessa seara, estudando alguns equipamentos específicos para animação, para estudo de movimentos e animação 3D. E dentro desse universo tenho assim dividido o tempo em várias frentes de trabalho e várias frentes de administração das coisas da casa, do acompanhamento do desenvolvimento dos meus filhos, que é muito importante para mim. Eu acompanho assim desde a hora que eu fiz, até a hora que eles saíram da minha companheira, estava sempre próximo deles e tenho acompanhado o crescimento deles assim com boa proximidade, assim, procurando um equilíbrio entre as demandas profissionais e as demandas familiares. E como que você faz para encontrar esse E equilíbrio assim? Opa, travou. Tá me ouvindo? eu estou ouvindo bem, fluindo. E como é que você faz para encontrar esse equilíbrio assim no dia a dia? Você convida eles para participarem um pouco mais do seu trabalho junto com você? Ou você que tenta chegar até mais eles? Como é que você consegue fazer esse equilíbrio? Esse equilíbrio, às vezes é natural, às vezes é abrindo mão de algumas coisas, né? Assim, eu não, procuro trabalhar assim, dentro de uma faixa de horário que me permita ter as atividades de cá, equilibrando com as atividades de casa. Está sempre próximo, né? Participando com transporte escolar deles, no período depois das aulas, estar junto. Então, assim, o equilíbrio é assim, organizar o tempo para poder cuidar de todas as coisas, tá? Dentro do meu trabalho, assim, eu sei que tem algumas coisas que saltam à vista deles, né? Essa parte toda de avatares, 3D, animação, vídeo, está dentro do espectro de interesse deles, então eles gostam disso. Foram visitar algumas vezes quando frequentavam uma instituição de pesquisa, tinha um laboratório bem interessante, com alguns equipamentos, e era uma diversão para eles ir para lá, assim, quando podiam, né? Mas de um tempo mais recente para cá, tenho trabalhado mesmo em casa, estabeleci um escritório aqui, que aproximou ainda mais da vida com eles, né? Pela rotina, pela presença física. Então, esse equilíbrio é desse jeito, assim, às vezes é fazendo a refeição do almoço para eles, parando para as coisas para poder fazer a comida, para cuidar, estar junto, acompanhar como estão as coisas, rotina, banho, os horários das aulas de inglês, das aulas extras, das atividades, tudo dentro dessa organização, né, com uma proximidade.
E você comentou um pouquinho antes que eles, né, você vê assim que eles têm muitos interesses hoje em dia, né? E eu vejo isso que é uma coisa generalizada nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, que é uma geração que agora tem muito contato, muito acesso a diversos cursos, a muita informação mesmo assim, né? Como que você, como pai, faz para ficar, tipo, ligado, por dentro de todos esses interesses, tudo que eles querem fazer, tudo que eles gostam? Eu acompanho assim com alguma limitação, né? Pela pluralidade de assuntos e coisas que são ofertadas para ele nesse ambiente digital e nas relações, e coisas assim, dentro de uma modernidade que eu acompanho assim, dentro do que eu consigo, do que eu posso, né? Porque eles vão mais na frente, vamos dizer assim, abrindo essas fronteiras e conhecendo mais coisas e trazendo assuntos e tecnologias e plataformas e coisas assim que eu vou correndo atrás para acompanhar algumas coisas que eles vão fazendo. E, no geral, vai bastante bem, porque por essa proximidade, por estar acompanhando, e a gente ter uma relação franca, assim, de saber o que eles estão fazendo, ter uma boa transparência, uma confiança, assim, dá para ir acompanhando de perto as coisas que eles vão desenvolvendo. Então, eles se interessam por muitas coisas e algumas delas têm alguma conexão com as coisas que eu faço profissionalmente, que eu desenvolvo, e dá para ir trocando algumas coisas com eles, né? E quando tem, ó, porque assim, num dia eles estão interessados numa coisa, no dia seguinte aparece uma outra coisa, então, aí nos períodos que coincidem com as coisas que eu faço, assim, fica mais fácil de conversar, de mostrar como que é, mostrar os bastidores das coisas, como que elas são feitas, como que se prepara para eles mesmos fazerem essas coisas na frente também. Então, tem sido desse jeito, né? E dentro desses vastos interesses, eu lembro que quando a gente começou a conversar sobre aula de inglês, um ano e meio atrás, eles não estavam nem querendo saber falar de inglês, isso era uma coisa assim, bem longe para eles, né? A importância do inglês, como é que era aprender inglês, eles achavam que era uma coisa meio chata. Foi assim mesmo? Foi bem assim mesmo, porque eles não entendiam a dimensão e a importância de dominar e de fluir o pensamento e a conversa numa outra língua, né? Uma língua que tem assim uma importância significativa em vários campos da vida, né? Então, quando eles começam a perceber que os filmes, as músicas têm ali um conteúdo acessível para eles, tem coisas que eles podem decodificar e pensar a respeito, refletir sobre o que as pessoas estão falando, o que que elas estão querendo dizer, como estão fazendo. Assim, é interessante. E começou por aí, eles chavearem assim que a língua não é só uma disciplina, vai tomar o tempo dele, que eles vai bater o sinal, eles vão sair para o recreio e esqueceu aquilo, né? Oi. Opa, deu uma travadinha. Tá. Você falou que eles vão Então, sair do recreio. eu vinha falando então que eles entenderam a importância dessa disciplina, a princípio por essa questão essa relação com esse mundo cultural, o mundo do entretenimento, né, dos filmes, das músicas, mas eu sei que eles vão perceber lá na frente a importância disso em outras dimensões da vida deles, né? A gente sabe que a língua falada por mais pessoas no planeta é o chinês, né, o mandarim, mas a língua mais, digamos, espalhada pelo globo assim é o inglês, né? Então, tem a probabilidade muito maior deles, quando viajarem o mundo, forem conhecer os lugares, se virar mesmo e se comunicar com as pessoas é pelo inglês mesmo, né? E também dentro dessas atividades assim de pesquisa, de desenvolvimento do conhecimento, a gente sabe que o inglês tá dentro da língua da ciência também, né? Os artigos científicos, Uhum. todos são feitos em inglês, assim, eles vão nos simpósios, vão nas coisas assim, para se desenvolver dentro da intelectualidade, de qualquer ciência que eles venham abraçar e querer seguir na vida, falar o inglês assim, é muito importante pela esse aspecto universal assim, da ciência, dos artigos, dos simpósios, dos eventos, né? Então, eu sinto que eles ligaram assim essa importância ao frequentar as aulas da Jazz aqui, né, participar.
De uma forma prática, assim, o que que você conseguiu ver da ligação deles com o inglês, assim, depois de uma aula? Algum exemplo de algo que fez você perceber, acho que agora eles estão entendendo melhor. Já flagrei eles lendo algumas coisas em inglês, com autonomia, né? Indo atrás, assim, não indo perguntar para mim o que que era, mas decifrar por conta própria o que estava acontecendo. E isso em livros, né? Dentro da literatura, já via eles fazendo isso com vídeos, com, com música também, e se arriscando a conversar, né? Mais do que receber a informação em inglês, projetar o pensamento deles também nessa língua, conversando entre si, se arriscando dentro dessa questão, porque entender assim é uma dimensão e falar é uma outra dimensão, a questão de se expressar, né? Tem todo um tabu com a questão da pronúncia, né? Não é uma coisa tão trivial assim de fazer, as pessoas às vezes travam mesmo. Na própria língua, as pessoas já não têm facilidade de falar, na outra língua, então, ainda é um desafio ainda maior, né? Então, já vi eles falando entre si, conversando, e isso aí é bastante significativo, assim. Então, isso é um aspecto prático que a gente vê crescendo na vida deles, permeando ali o dia a dia deles. Legal que você falou isso, porque realmente, assim, a gente tem no Brasil muitas pessoas que sabem entender inglês ali, assistir um filme, entender alguma palavra, ou se está ouvindo uma conversa, conseguir mais ou menos entender o contexto, mas na hora de falar, trava, né? Porque as nossas metodologias, elas realmente não são, as metodologias do Brasil, assim, de forma generalizada, elas não são pensadas na fala, né? Então é muito legal quando a gente vê os nossos alunos falando mesmo, fora das aulas, assim, buscando isso, porque essa é uma das partes mais importantes, né? Não adianta só a gente compreender se a gente não consegue se expressar, né? Então, isso é muito legal. E você sente que eles saem das aulas assim animados, ou como é que é isso deles entrarem na aula, sair da aula, como tá todo mundo em casa, assim, como é que é esse sentimento deles? Eu percebo esse ânimo deles antes, durante e depois da aula, né? Assim, não é assim uma coisa comemorou porque acabou a aula, não é isso, né? Animado com a aula mesmo, animado com o que aprendeu, com os momentos que passou por ali. E antes também, né? Eles praticamente se autogerenciam com os horários das aulas. Assim, eventualmente chega um ou outro minuto atrasado, tem um contratempo até ligar o computador, abrir o programa, então, às vezes não está dentro da casa, assim, para ajustar o horário é mais difícil, mas eles se gerenciam bem, sabem sua grade horária, vamos dizer assim, e ficam ligados, né, aguardando e se organizam, já pentei o cabelo antes para aparecer na câmera, já se prepara, muda a roupa, põe uma coisa que disfarça o pijama assim por cima, faz aula de manhã principalmente. Então eu sinto essa disposição boa deles antes. Eu não fico lá na aula para ver o durante, mas sei que, pelo que eu ouço, às vezes eles saem para fazer alguma atividade, saem do quarto, voltam correndo. Então perceba um envolvimento deles, uma alegria deles de estar fazendo isso. E depois também, né? Porque depois comenta. Ontem ela veio falar que está quase concluindo um módulo, não sei se é o básico, alguma coisa que ela está concluindo, está toda animada que ela está concluindo uma etapa, que vai vencer, que vai superar, que vai passar adiante, que está crescendo. Então é real, assim, isso é visível neles, essa alegria de estar fazendo antes, durante e depois dos encontros, das aulas. É muito legal. A Maia, realmente, a Maia é a mais nova, né, de 8 anos, e a gente está terminando o nível 1 agora, né? Ela começou junto com os irmãos, mas eles, como são um pouco mais velhos, já conheciam um pouco mais do inglês, eles terminaram antes, né? Então, isso também é algo da nossa flexibilidade, sim, porque fazendo o mesmo nível, a criança, dependendo do nível dela, dependendo da idade, a gente pode ir mais rápido ou mais devagar, né? No ritmo de cada um mesmo. Então é muito legal que agora a Maia também está conseguindo terminar o nível 1 e vai passar para o nível 2, ficar de novo junto com os irmãos. É muito legal ver esse crescimento dela também, deles todos, né? Mas dela também, é muito bonitinha. Aí acho que na próxima aula já a gente já acaba o nível 1, 50 lições. É uma alegria mesmo.
Bom, Ângela, muito grata pelo seu tempo aqui. Acho que foi muito legal a nossa conversa. Os pais vão gostar muito de saber também desse feedback e dessas dicas que você deu de como conciliar a nossa rotina, que às vezes a gente sabe, né? Falta tempo, às vezes um pouco até meio caótico, mas como é que a gente faz para conciliar isso com os nossos filhos, trabalho, esposa, e tudo mais. Então, muito grata pela sua atenção, pela sua dedicação aqui. Joia, amiga. Então, boa sequência para vocês, boas aulas, que a escola cresça, se desenvolva e mais pessoas se beneficiem disso, né? Tá bom? Muito grata e a gente continua a nossa troca aqui.